Olá, investidores. A primeira coisa que eu queria deixar bem claro aqui nesse vídeo é que eu não vou comentar tanto assim sobre a notícia em si do caso Vibra, já que se trata de notícia velha, né? Mas o foco aqui vai ser mostrar o que que você deveria aprender depois de todo esse episódio aqui, tá? Que nem acabou ainda, mas dá para ter alguns aprendizados. E, na verdade, eu vou até comentar um pouco sobre a notícia em si, mas vou passar de forma assim bem mais rápida, a forma mais rápida possível e depois ir para a parte principal, tá? Aqui é o Thiago PS, seu canal Fica Esperto. Pois bem, o caso foi o seguinte: a construtora, a Considere, acho que é Considere que é a construtora, ela construiu um prédio Built to Suit para a Vibra Energia, que é a dona da BR Distribuidora, né? E lançou o CRIs no mercado, usando os aluguéis do contrato atípico que foi formado para pagar essas prestações. No entanto, essa consultora está muito mal das pernas e os credores da consultora eles foram atrás dos bens dessa empresa, né? Não da Vibra, dessa empresa pequena, menor, que construiu o prédio. E dentre os bens estava lá o prédio da Vibra. Acho que o prédio tem até o nome, acho que é Lubrax, o nome do prédio. E isso daí só foi possível porque não foi feita a alienação fiduciária do imóvel frente para os CRIs. Igual vocês podem observar aqui nesse recorte que eu fiz no relatório gerencial de BCRI 11, dentre as garantias do CRI não estava lá o prédio em si. Ou seja, o imóvel continuava na mão dessa mesma consultora pequena que ninguém conhece, ninguém sabia medir o risco dessa empresa em si. E pior, analisando aqui essa descrição do relator gerencial, parece que nem existia também a garantia, né, de cessão fiduciária dos recebíveis desse aluguel, né? Aqui tem apenas aqui fiança. Eu não sei se aqui vai proteger, se aqui protege o quanto isso aqui protege os devedores desse CRI. Pelo, pela repercussão que está dando, a proteção não é muita coisa não, tá? Que é um CRI muito grande, acho que tinha mais ou menos 600 milhões de reais ainda que essa Vibra teria que pagar em aluguel para o CRI, tá? E caso você esteja aqui boiando com esse monte de garantia que eu estou falando aqui, de alienação fiduciária, cessão fiduciária, fiança. Você pode baixar o meu livro que está no download gratuito aqui na descrição do vídeo, tá? É de forma bem simples. Clicou, baixou. Não tem nada de pegar seu e-mail, nada de pegar o seu fazer cadastro, nem nada. Só clicou, baixou. E prosseguindo aqui com a história, a própria empresa ela acabou arrematando o seu prédio em um leilão que fizeram para pagar a dívida dessa consultora aí pequena. Então ela passou a pagar o aluguel, mesmo sendo proprietária do imóvel. E sim, é bem confuso, né? Até lembra um pouco daquelas traquinagens lá da família do Barulho, lá da Kitara e companhia. E agora vamos ver aqui o lado da Vibra e depois eu começo a falar dos aprendizados que a gente pode tirar desse caso. O que a empresa argumenta aqui é que no momento que ela arrematou o leilão, o contrato atípico que existia foi extinto e que por isso ela ia parar de pagar o aluguel. Ou seja, ela passou a ser proprietária e iria parar de pagar o aluguel. E aqui que está meio que a sacanagem dessa empresa, né? Isso aqui me parece aqui dá até impressão de que foi má fé desse pessoal, né? Esse rompimento de contrato assim do nada. Foi muito oportunística a empresa estar utilizando esse arremate do prédio que ninguém queria pegar porque era caso muito complexo, complexidade do serviço, todo mundo sabia, mas para ela não tinha o que perder, né? Então ela foi lá e rematou. Rematou baratinho aqui por apenas 127 milhões. E essa situação em que ela se encontra é meio esquisito, né? Mas o contrato atípico, ele deveria ser cumprido até o restante do período.
e depois aí ela realmente se livra do aluguel, e como ela já é, já é proprietária do imóvel em si, aí ela vai e se livra do aluguel, né? Então, como eu disse, uma explicação bem rápida aqui, porque agora eu vou focar aqui no principal, né, que os aprendizados que a gente pode ter com esse caso. E nesse texto aqui, tem uma coisa que acontece com bastante recorrência nos fundos imobiliários, que é que sempre que tem duas empresas envolvidas, eles sempre colocam o nome do devedor mais famoso como sendo o devedor, sendo que nem sempre é assim. Por exemplo, você vê aqui nesse descritivo aqui, isso aqui só tá a Vibra, só fala da Vibra. Em momento algum foi relatado aqui sobre essa tal empresa aqui, ó. Cadê o negócio? É Confidere, consultor Confidere. Não tem nada disso aqui no descritivo do CRI. Então, é complicado, né? E nesse caso aqui, por exemplo, todo mundo dizia se tratar de um CRI da Vibra e esconderam o devedor aqui real, né, que era a consultora Confidere. E outro exemplo também que eu posso citar é o caso lá do CRI Starbucks, né, em que o devedor na verdade era a Southwark, que é uma empresa infinitamente menor do que a Starbucks, né, e muito mais arriscada. E além desses dois casos que eu apresentei aqui, é possível que haja vários outros por aí e a gente nem está sabendo, né? E fugindo aqui um pouco, bem rapidamente, aqui sobre fundos de papel, comentar sobre algo que tem um impacto nos fundos de tijolos, né? É o que eu fico alertando sempre, que é essa questão do aluguel do contrato atípico, ele sempre, quase sempre acaba ficando fora da realidade do mercado. É que nesse caso aqui, a Vibra estava alegando que o aluguel que eu estava pagando é quase 4 vezes maior do que outros prédios semelhantes na região. É óbvio que ela, como locatária, vai sempre considerar que vai estar pagando aluguel demais, vai querer chorar um valor menor, né? Mas mesmo assim, é bem provável que esteja muito acima do valor de mercado. Bem, voltando aqui para os fundos de papel, então, qual que será o impacto disso aqui para o mercado de fundos de papel em si, né? Será generalizado? Então, a resposta que é não, né? Esse caso aqui ele foi de um CRI estruturado, acho que em 2012, e de lá para cá a estruturação de CRIs deve ter melhorado bastante. E depois desse caso aqui, a tendência é que melhore ainda mais, né? Amarrando melhor essa questão da cessão dos aluguéis, da questão das garantias, deve melhorar ainda mais a amarração desses contratos aí, né? Dessas garantias. E você, investidor sardinha, também precisa fazer a sua parte, né? Verificando aqui se o fundo que você está comprando ele possui CRIs com alienação fiduciária e cessão fiduciária. E para aqueles que não possuírem essa garantia real, você precisa esmiuçar melhor esses CRIs aqui, né? E verificar se realmente é algo seguro. E se não conseguir chegar a uma conclusão, você deve punir o fundo, né? Colocando um preço de entrada menor. E para piorar, essas análises muitas das vezes são enviadas para nós sardinhas, né? Pois veja que aquele descritivo que eu mostrei, não tinha nada aqui que dava a entender que o caso era assim tão complexo, né? Talvez o indicativo aqui fosse essa remuneração aqui, PCA mais 11 atualmente. Sinceramente, talvez essa remuneração que já foi alterada. Teve alguma alteração aqui em alguma assembleia. Acho que não me lembro de ter uma remuneração assim tão alta assim para esse CRI do Vibra aqui não, tá? Mas essa é uma possibilidade, tá? De você verificar se tem algo de estranho. Se o Se a remuneração é muito maior do que o esperado para uma empresa igual a Vibra, que é listada, então você pode saber que a estrutura não é tão simples assim. Eu posso utilizar como exemplo aqui também os CRIs Prosoluto da MRV, que tem saído bastante lá nos fundos da Kinea,
em que lá só coloca o nome da MRV, né? No entanto, não é bem assim que funciona. Ali o caso é uma estruturação em que a própria MRV ela financia os seus clientes na fase inicial de obra. Aí depois a MRV ela joga esses papéis de dívida no mercado, né? As pessoas compram os CRIs, ou seja, repassa essas dívidas que a empresa criou com devedores pessoa física. E sendo que o laço principal, né, que seria o imóvel em si, o grosso fica lá alienado para o banco, ou seja, é o banco que está com a garantia real. O banco não é besta, ele não empresta assim para esse tipo de coisa sem ter uma garantia, né? Como dizem, o banco ele nunca perde. E aí nessa condição aí do absoluto, tem vezes que colocam lá que tem um aval da MRV para recompor o fundo de reserva e tal, mas isso daí é tudo muito bem mais frágil, né? E não à toa, esses CRIs que eu estou falando aqui da MRV, eles têm uma remuneração bem mais alta, né? De PCA mais 12%. Sendo que a MRV, como uma construtora listada em bolsa, conseguiria é, crédito muito mais barato do que isso. Então, esse é um ponto que vocês podem avaliar e verificar que é um indicativo de se tem alguma coisa mais complexa que você deve analisar. Se tem uma empresa listada, uma empresa grande, com, com nome e tem uma remuneração tão alta, vocês devem verificar que pode ser que tenha alguma outra empresa menor envolvida no caso, tá? Então, galera, o vídeo é isso. Reforçar aqui que nada começa de compra ou de venda, beleza? E até a próxima.